Ok. Tínhamos falado no Yin e no Yang, e eu depois pus aqui, a Manuela estava cá e a Maria. Eu depois acrescentei aqui mais um quadro sobre o Yin e o Yang, para vocês terem termos de comparação. Sim. E temos aqui, de um lado, representações daquilo que nós convencionamos chamar Yin, porque isto é uma convenção, a gente já falou nisso. O Yin e Yang é uma relação, não são coisas concretas, mas naquilo que nos rodeia, nós podemos considerar que, em relação a uma coisa ou outra, é mais Yin ou mais Yang. E o feminino é mais Yin do que o masculino, por sua vez é mais Yang que o feminino, não é? Faz sentido. A terra e o céu, isto é mais para vocês terem mesmo, começarem a aplicar no vosso dia a dia, olhar para as coisas e perceberem que uma é mais densa que a outra, entre aspas. Também não é uma questão de densidade. Uma é mais, em termos académicos, em termos ocidentais, a gente dizia energética, mas isso também não é verdadeiro. Eu até falei aí que, na realidade, aquilo que eu considero mais próximo da verdade é aquela designação que eu costumo fazer, que é de ser mais informação ou informação mais materializada. Ok? Conter informação mais genérica e conter. Se a gente for aplicar isto aos conceitos académicos, a definição de energia no conceito académico, e é a única que é válida, o resto são tudo tretas e invenções. Para a nossa ciência, energia significa a capacidade de realizar trabalho. Esta é a verdadeira definição de energia. E se nós a aplicarmos aqui, ela também é verdadeira. Eu não gosto de usar o termo energia porque depois a gente leva isso para outros campos. E fica uma coisa dispersa. Eu estou a tentar que vocês comecem a ir por um caminho que é o caminho que mais tarde, agora pode parecer que complica, mas mais tarde essa noção de informação e de matéria é o caminho mais fácil para compreender a realidade. Ok, mas seguindo. Feminino, masculino, terra, céu, noite, dia, frio, calor, escuro, claro, passividade, atividade, contração, expansão, úmido, seco, suave, rígido, curvas, retas e assim sucessivamente. Vamos aqui passar isto à frente. Depois falamos aqui dos 5 elementos, também chamados de 5 movimentos. À frente nós vamos aqui explorar isto melhor. Pensamento chinês para a formação dos 5 elementos. Os 5 elementos são designados por Wu Jing. O aprender os termos ou não é uma questão que o tempo vocês aprendem se quiserem. Se não quiserem também não faz, para nós não faz diferença, interessa mais o conceito. Segundo o conceito do taoísmo, há uma regra que eu já vos falei, que é a regra 1, 2, 5. O 1 cria o 2 e o 2 cria 5. São 5 elementos. A gente mais à frente a gente vai explicar isto melhor. Vamos só defini-los rapidamente. O elemento água, que é o elemento natural que representa o máximo de Yin, que tende para baixo, ao não movimento, tende a ficar quieto, ao escuro, à quietitude. No entanto, apesar da sua posição, é capaz de dominar os mais Yang. Há o elemento fogo, que representa o Yang supremo, enquanto que a água é o Yin supremo, representa o Yin supremo. O Yang supremo é o fogo, que tem movimento ascendente, gera calor, tem caráter insubstancial, tende a excitar
e a transformar tudo o que existe. A água tende a tornar tudo estável. O fogo tende a transformar tudo. Onde chega fogo, a coisa muda. O elemento madeira representa o período de transição entre o yin e o yang. Não é tão frio como o yin, nem tão quente como o yang. No entanto, tende também ao alto e à luz. O elemento metal, eu só estou a dizer isto rapidamente porque a gente já vai falar sobre isso melhor. O elemento metal que tende à frialdade, à escuridão, à profundidade, como a água, mas sem ser tão fluido, tende a ser cada vez mais ao repouso, ao estático. É mais pesado e denso que a água. E o elemento terra, que é o eixo central em torno do quais todos os movimentos se processam. Sem a terra não há água, fogo, etc, 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 etc. Ok? Todos os fenómenos da natureza podem ser relacionados uns com os 5 movimentos, sendo assim todos eles guardam estreita relação entre si. Ou seja, não há um facto que ocorra isolado no universo. Para haver água é preciso que a madeira tenha queimado, que já metal, já a terra tenha gerado metal e assim sucessivamente. Isto em termos da nossa visualização dos 5 elementos, mas aquilo que é representado por esses 5 elementos em qualquer universo, em qualquer segue o mesmo processo. Então, para nós percebermos, na medicina chinesa, cada elemento é gerado pelo anterior e dá origem ao próximo elemento. A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera a madeira. A isto, os chineses chamaram ciclo de geração. Esse ciclo de geração é encontrado na natureza, no corpo humano, no universo, na célula, Porém, assim como ocorre na natureza, um elemento não deve predominar sobre o outro e por isso existe também um sistema de controle, é o que chamamos de ciclo de dominância. A madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal controla a madeira. E eu fiz aqui este esquemazinho. Vamos tentar pormenorizar mais isto. Ok? Os 5 movimentos. Eu chamei-lhe a dança da força vital entre o céu, a terra e o homem. Acho que ficou bonito, acho que ficou poético. Mas é a verdade. O homem como um microcosmos da natureza. Vamos fazer um resumozinho, tinha posto aqui um resumo em cima. A filosofia taoísta baseia-se na observação profunda da natureza. Os antigos sábios perceberam que o ser humano é um reflexo em miniatura do microcosmos no universo. As mesmas leis que regem as estações, o crescimento das plantas, a formação dos minerais, regem também os nossos órgãos, as nossas emoções e a nossa saúde. O Tao, ou o caminho, é a força primordial, a energia em potencial da qual tudo emerge. Do Tao surge a dualidade, yin yang, e da interação dinâmica destes manifestam-se os 5 movimentos. Regra 1, 2, 5. O que são os 5 movimentos? Wuxing significa literalmente 5 andares ou 5 movimentos. Há quem traduza isto apenas como 5 elementos, eu já falei isto na semana passada. Mas não é verdadeiro, porque isto a madeira está constantemente a desenvolver-se, isto é dinâmico. Esse ciclo é dinâmico. Uma coisa está constantemente a gerar a outra e a ser gerado. Portanto, isto na realidade são 5 movimentos. Ok? Que a gente representa como o resultado, que é a madeira, o etc, etc. Mas na realidade são 5 movimentos. São eles a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Cada movimento é uma metáfora para um tipo de qualidade, função e processo energético que ocorre em todos os fenómenos, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Isto é uma curiosidade, isto foi organizado por Zhou Yan, é só uma curiosidade.
Vamos ver então as qualidades de cada movimento. Tal como os elementos a ele associados, cada movimento apresenta determinadas características. Ou seja, tal como a madeira, ao movimento madeira está associado, por exemplo, a expansão, o crescimento, a flexibilidade, a assertividade, a primavera e o vento. Isto são alguns exemplos de qualidades associadas a cada elemento. Não é muito difícil de perceber porquê. A madeira cresce, já expandem-se, são flexíveis, mas, no entanto, não saem do mesmo sítio. A primavera está associada à natureza, à expansão da natureza. E o vento manifesta-se nas plantas. Dá para entender porquê. Ao movimento fogo está associado à ascendência, o calor, a maturação, o entusiasmo, a comunicação, o verão, como é natural, e o calor. Faz sentido? Ao movimento terra está associado a centralização, a estabilidade, a nutrição, a transformação, a colheita, o fim do verão. Este fim do verão é a interestação, porque os chineses consideram, além das 4 estações, mais 2 estações intermédias, que eles chamam canículas. E e o verão corresponde precisamente à passagem entre o verão e o outono. Ok? E a umidade. Ao movimento metal está associada à contração, à ordenação, o metal é tudo muito direitinho, o desapego, a purificação, a rigidez, o outono e a secura. E, por fim, ao movimento água está associado o aprofundamento, a quietitude, o potencial, a sabedoria, o recolhimento, o inverno e o frio. Faz sentido para vocês estas associações? Pronto. Isto não é para, para decorar, mas é com o tempo. Vocês, consoante forem praticando, vão percebendo que vão olhando para as coisas e vão associando as características ao próprio elemento. Eu, no fim, vou deixar aí umas tabelas mais elaboradas que contêm a base de tudo o que a gente vai trabalhar agora, inclusivamente isto, ok? Portanto, temos aqui o elemento madeira, que é a expansão, crescimento, flexibilidade, assertividade. A estação do ano é a primavera, o clima associado é o vento. Reparem já aqui uma coisa, a cada elemento há uma qualidade associada, há uma estação do ano e há um clima, mas há muito mais coisas. Isto é interessante porque a gente vai ver que há variação na forma como nós nos comportamos, o planeta se comporta, os nossos órgãos se comportam, etc, 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 quando há variações na estação do ano, no clima e em outras coisas que a gente vai ver mais a seguir. Certo? Right? Vamos aqui ver mais em pormenor, então, as leis da interação. O ciclo de criação. Assim como na natureza os movimentos interagem em ciclos harmónicos,
O ciclo mais fundamental é o da geração, também conhecido como lei, mãe e filho. Vocês vão ouvir falar isto muitas vezes. Neste ciclo, cada elemento gera e alimenta o seguinte. Eu espero que isto responda às questões da Manuela. Porquê ciclo de geração? A madeira alimenta o fogo. O fogo cria cinzas que geram a terra. A terra forma no seu seio o metal. O metal condensa e enriquece a água. E, por sua vez, a água nutre a madeira. Eu pus aqui um esquemazinho onde vocês podem, isso pode ser visto e que dá para entender perfeitamente qual é a lógica. Exemplo prático, a água durante o inverno nutre a madeira na primavera, que floresce, a madeira queima e alimenta o fogo no verão, as cinzas do fogo transformam-se em terra, a terra ao longo do tempo forma e concentra metais, o metal, quando aquecido, derrete e flui como a água. Certo? Para que nenhum elemento se torne excessivo, uma vez que eles se geram uns aos outros, teria que haver alguma coisa que controlasse a produção de forma a que um não se gerasse mais que os outros e isto começasse a ficar tudo desequilibrado. Portanto, para que não apareça esse desequilíbrio, existe também um outro ciclo, que é o ciclo de controle entre esses elementos, que é chamado de avô-neto. E eu já expliquei porque é que é avô-neto. Porque se eu for, por exemplo, a madeira gera o fogo, portanto, a madeira é mãe do fogo. O fogo gera a terra. Portanto, a terra é neta da madeira. Esta é a lógica dos chineses. Eles têm uma lógica associada à sociedade, à natureza, em tudo. Portanto, no ciclo avô-neto, o que acontece é que a madeira domina a terra. A terra domina a água. A água domina o fogo. O fogo domina o metal. E o metal domina a terra, domina a madeira. Por exemplo, a madeira com as raízes domina a terra. A terra domina a água, os rios. A água domina o fogo, porque o apaga. O fogo domina o metal, porque o derrete. E o metal domina a madeira, porque a corta. Faz sentido? Temos aqui mais uma vez. A madeira domina a terra retém a água apaga o fogo derrete o metal e o metal domina a madeira. Right? O equilíbrio dinâmico é mantido, então, pela ação destes dois ciclos, pelo ciclo de geração, um gera o outro, a mãe gera o filho, mas é controlado pelo neto. Certo? Vamos agora a algumas coisas práticas. A aplicação da medicina tradicional chinesa no mapeamento do corpo. Na medicina tradicional chinesa, cada movimento é associado a um sistema de órgãos. Eles chamam o Zhang Fu. Só ouvirem chamar. Zhang são os órgãos em si, os órgãos rígidos. Coração, pulmão, baço e rim. E Fu
são os órgãos yang, os órgãos ocos. Intestino grosso, intestino delgado, estômago e vesícula. Certo? Eu disse aqui alguma coisa errada. Não está bem, não faz mal, a gente já vai ver. Temos, portanto, na MTC, cada movimento é associado a um sistema de órgãos, e vísceras full, tecidos, órgãos dos sentidos e muito mais. Da mesma forma que na natureza as coisas se comportam assim, a água corre na terra, o fogo apaga, consome uma madeira, e assim sucessivamente. Se nós fizermos corresponder a cada um desses elementos um órgão, um sistema de órgãos, a forma como eles se comportam vai ser igual, porque se regem pelas mesmas leis. Ok? Então temos que, ao elemento madeira, corresponde o órgão fígado, que trabalha em conjunto com a vesícula biliar, o zang e o fu, o órgão e a víscera. Ok? O tecido associado ao fígado, ao elemento madeira, são os tendões. O órgão dos sentidos associado ao elemento madeira, fígado, são os olhos. Portanto, o fígado e a vesícula biliar, eles trabalham os dois em conjunto. Quando a gente fala de um órgão, fala da víscera associada também. O fígado é associado ao essencialmente, tem mais associações, depois está ali uma tabela que tem muito mais associações, mas estas são básicas, são elementares. O tecido fundamental que o fígado, onde o fígado se exprime, são os tendões. E o órgão dos sentidos, onde ele se expressa, são nos olhos. Vocês têm visto ao longo do tempo que têm estado com a questão comigo, que sempre que alguém se queixa de tendões, eu digo fígado. Sempre que alguém tem tendinites nas costas, nos pulsos, não sei aqui, não sei quanto, eu digo fígado. Porque se o tendão está lesionado, o fígado está mal. A causa primária pode até nem ser o fígado, mas o fígado está mal. É este tipo de associação, cada vez mais profunda e mais profunda e mais profunda, que permite o diagnóstico na medicina tradicional chinesa. Isto são coisas básicas, mas são coisas elementares, mas que já dão para uma pessoa ter um sentido. Os olhos, se você quer ver se uma pessoa tem o fígado bom ou não, olha para os olhos. Não é só por isso. Onde você começa a ver, por natureza, alterações do fígado, é, por exemplo, na cor da esclerótica dos olhos. A esclerótica amarela e a pessoa tem alterações de fígado, visíveis já, não é? Mas é possível ir muito além disso. Aliás, porque o fígado tem um bocado a ver com a alma, mas mais lá para a frente vocês vão perceber isso. Os olhos são um espelho da alma e por aí adiante. Isso tem tudo relações. Mas logo à partida, fígado, tendões, olhos e temos. Segundo elemento, o fogo. Segundo a medicina tradicional chinesa, o fogo está relacionado com o coração. Por que é que será? A gente até fala em a pessoa ter o coração quente e ter o coração frio. O órgão, a víscera associada é o intestino delgado, coração e intestino delgado funcionam juntos. Os tecidos associados são os vasos sanguíneos. E o órgão dos sentidos é a língua, onde ele se expressa. O coração expressa-se na língua. Lá mais para a frente vocês vão perceber o quanto é que isto tem de sentido e de verdadeiro. Depois temos o elemento terra, que é representado, no nosso caso, por o baço e o pâncreas. Quando eu falo baço, eu estou a falar de um conjunto, para a medicina chinesa, o sistema baço é um conjunto de órgãos, é o baço e o pâncreas. Quando eu digo baço, estou a falar de baço-pâncreas.
E a víscera associada é o estômago. Portanto, quando eu digo elemento terra, estou a falar de órgão baixo pâncreas e de estômago. Estão sempre associados. Formam um sistema que tem associados os músculos, em geral, e que se expressam na boca. Ok? O metal, o elemento metal, corresponde aos pulmões, que por sua vez tem como víscera o intestino grosso, expressa-se na pele e nos pelos, não é no cabelo, é nos pelos, e o órgão dos sentidos é o nariz. O elemento metal, o elemento água, tem como órgão os rins, como vista a bexiga, expressa-se nos ossos e nos ouvidos. Ok? Diagnóstico básico pelas emoções e sinais. Isto são diagnósticos muito básicos, mas que dão muito, já muito. Só saber isto já é um passo muito grande em frente na análise do doente. Os 5 movimentos podem então ser usados como base para um diagnóstico holístico. As emoções são vistas como uma causa fundamental do desequilíbrio. Pela observação geral e minuciosa do doente, os diagnósticos de medicina chinesa são diagnósticos de observação pormenorizada. Pode, assim, o terapeuta identificar e correlacionar estas causas, observando a cor da face, tomando atenção na voz, nos odores corporais, nas preferências de sabores, para identificar qual elemento está em excesso ou em deficiência. Voltando aqui um bocadinho acima, se alguém chega ao pé de mim e eu estou a falar para ela e a pessoa está, se apresenta sinais de surdez, ou se mesmo na anamnese ela me diz que tem surdez progressiva, que teve surdez progressiva, não estou a falar de surdez genética, nem estou a falar, mesmo a genética pode ter associação, nem estou a falar de surdez traumática, mas se a pessoa me diz que tenho perdido a audição, estou a perder a audição ou coisa que o valha, a minha primeira relação é dizer assim, este indivíduo tem um rim fraco. Se a pessoa se queixa e me diz, tenho osteoporose ou estou a abusar não sei o que, não sei quantos, este indivíduo tem o rim fraco. A doença dele até pode nem ser do rim, nem pode, não pode vir, não, mas há uma coisa com que eu fico com certeza absoluta, é que o rim está afetado. Da mesma forma que se a pessoa tem a relação, o problema nos tendões, ou isto ou aquilo, eu digo assim alto, esta pessoa tem o fígado afetado. Permite-me um diagnóstico efetivo? Não, mas dá-me uma ideia de já muito do que é que poderá haver aqui. Agora, vamos introduzir mais elementos. Além daqueles dois que eu falei ali, vamos fazer corresponder os elementos a mais coisas. Se nós pegarmos nisto e temos por aqui uma tabela que nos introduz mais 1, 2, 3, 4 fatores. As emoções de harmonia, as emoções em desequilíbrio, a cor e o sabor.
A cor para vocês agora ainda não é muito importante, mas podem aproveitá-la porque há coisas que podem tirar daí. O elemento madeira, por exemplo, fígado, quando está em harmonia, temos que ele gera criatividade e generosidade. A pessoa é aberta, consegue funcionar bem, consegue pensar bem, consegue, ok? É uma pessoa equilibrada. Quando está em desequilíbrio, a pessoa apresenta raiva, irritabilidade, frustração, entre outras coisas. Depois posso dar uma tabela com uma dúzia de. Mas a gente por esta já tira, pinta. Se a pessoa chega ao pé de mim, é pá, ainda agora estava ali parado no trânsito e estava um gajo num semáforo e fez não sei o quê, não sei o quê, não sei quanto, e assim, olha, este gajo eu fico descompensado. Entendem? Sei o que é de fazer da minha vida. Poxa, pá, não, eu, se pudesse, eu fazia. Frustrado. Mas as cores podem ser usadas. A gente, por observação, discretamente, a gente não precisa estar a fazer. Podemos fazer um interrogatório. Mas na conversa com a pessoa, a gente vai percebendo os gostos dela. A cor verde manifesta se a pessoa tiver o fígado descompensado. E se eu perguntar, ou se ele estiver a conversar, e se ela me disser que gosta de verde, ou que tem tendência a gostar de verde, ou que se sente bem com o verde, aquele fígado está descompensado. Aliás, a gente come verduras para desenjoar. O sabor que predomina quando a madeira, o elemento madeira está nem é que predomina, o sabor que penetra o elemento madeira é o sabor azedo. E a gente quando come uma boa leitoada ou uma coisa qualquer, põe umas laranjas e assim umas coisas precisamente para desenjoar. Às vezes basta perguntar à pessoa: o que é que comias agora? O que é que te apetecia agora? Isso dá uma indicação do estado geral da pessoa, das emoções prevalentes, do elemento fogo, emoção e harmonia, alegria, entusiasmo. É uma pessoa, se o elemento fogo estiver estável, é uma pessoa alegre, bem disposta, vai em frente, faz. Se ele estiver desequilibrado, é uma pessoa ansiosa, agitada, eufórica. A euforia é a emoção em desequilíbrio predominante do coração. Aliás, a euforia pode causar ataques cardíacos e mata. A cor é o vermelho e o sabor que penetra o canal do coração é o amargo. Portanto, se a pessoa estiver com vontade de comer azedas ou amargos, provavelmente o coração está um bocado instabilizado, estabilizado. A terra, elemento terra, compaixão e ponderação, bom senso, raciocínio equilibrado. Temos o nosso vaso. Quando está em desequilíbrio, as emoções prevalentes são a preocupação, a ruminação, e isto, ruminação, é o que a gente chama de obsessão. A gente está não larga aquilo. E o apalpamento. A cor é amarelo e o sabor é o doce.
por alguma razão, as pessoas, quando estão deprimidas, ansiosas, etc, 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 devoram caixas de chocolates. Isso tem muito pouco a ver com o que a dietética diz das coisas. É secundário. A gente, quando está, fica insatisfeito, a gente quer comer doces, porque o nosso vaso está carente. Embora estes doces que a gente usa não sejam benéficos para o vaso. Mas isso são outros 500, gente depois trata disso. Mas sim, se a pessoa tem, ao elemento metal corresponde o desapego e a integridade. É uma pessoa com o elemento metal equilibrado, é uma pessoa séria. Séria QB. Isto porque quando o elemento metal está desequilibrado, o que é que gera? Tristeza, melancolia, mágoa. Eu já vos falei disso, os tuberculosos são todos tristes e todos. Por isso é que eu disse sério QB, quer dizer, não é uma pessoa extremamente alegre, mas também nem extremamente triste, é séria. A cor é o branco e o sabor é o picante, por isso é que a gente come resultados de mentol e essas coisas todas, e etc, 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 para tratar os pulmões e para tratar as vias respiratórias. Porque penetra nas vias respiratórias. O mel é picante. É doce picante. A água, quando está em harmonia, determina a coragem e a sabedoria. O nosso rim. Quando está em desarmonia, é o medo, o pavor, o terror, a falta de vontade, a paralisia. O medo paralisa. E isso é o rim. Ok? Falta de coragem, falta de sabedoria. A cor é o preto, é o azul preto, aquele preto, preto dos pretos da Guiné, aquele preto azul azulado. Preto. E a cor é o salgado. E o sabor é o salgado. Cuidado com o sal, se tiver deficiência renal. Ok? Dá para entender que a gente, a partir destas premissas, pode com elementos simples, começar a construir uma imagem da pessoa e da forma como ela está equilibrada ou desequilibrada. Uma imagem básica, rudimentar, mas sim, dá para a gente. E não é muito difícil. Não há aqui nada de muito transcendente, quer dizer, eu conhecer mais ou menos o que é que está relacionado com cada elemento e começar a tentar perceber se isso está, se a pessoa está a demonstrar um excesso ou uma falta nesse elemento. Então temos que o conhecimento dos ciclos permite ao terapeuta intervir de forma precisa para ajudar à restauração da harmonia. Pela aplicação das regras mãe-filho e avô-neto, se o filho está hiperativo, está em excesso, a gente pode sedar a mãe. Ou seja, o terapeuta, quando verifica que, se verificar que um órgão está super excitado, uma das coisas que pode fazer, e depois convém também, depois a gente observar se realmente o que é que está a gerar, mas mais para a frente, se eu retirar, se eu acalmar a mãe, ele deixa de gerar para esse filho, certo? Dá para entender? Ou então, atuando na relação avô-neto.
o neto controla o avô, portanto, se eu acentuar um bocadinho o neto, o avô acalma. Ok? Isto é só para demonstrar, não estamos aqui a dizer como é que se vai fazer. Para lá à frente a gente vamos ver. É só para perceber que dá para a gente poder utilizar isto para fazer um diagnóstico e tratar. Por um lado, energeticamente, entre aspas, não há energias, fluidicamente, no nosso caso, usando as regras mãe-filho e avô-neto, e por outro lado, pela gestão emocional. O reconhecimento e a aceitação das emoções associadas a cada elemento são fundamentais para o processo de cura. Portanto, eu, ao perceber que aquele órgão está desequilibrado, sei que aquela emoção está desequilibrada. E posso tentar ajudar a equilibrar aquela emoção, seja através do órgão, seja equilibrar o órgão através da emoção. Da gestão da emoção. A medicina tradicional chinesa fornece um mapa completo para compreender a personalidade e a constituição de cada indivíduo. Isto, para mim, é das coisas que a gente tem que interiorizar. Isto é verdadeiro e é maravilhoso. A medicina tradicional chinesa fornece um mapa completo para compreender a personalidade e a constituição de cada indivíduo. Para diagnosticar a raiz dos desequilíbrios, sejam eles físicos ou emocionais. Para tratar de forma holística e para restaurar o fluxo harmonioso do Qi e alcançar a saúde plena. Sendo que o equilíbrio não é um estado estático, mas sim uma dança contínua entre as fases de transformação, ou seja, é um reflexo da própria vida. Esta frase bonita é minha, portanto, estava com alma poética. Mas sim, é isso. O equilíbrio não é um estado estático. Não pensem algum dia em atingir o equilíbrio, porque isso não existe. Mas é uma dança contínua entre as transformações que a gente vai tendo e que são o reflexo da vida. Agora, o grande problema é que a gente desequilibra desequilibradamente. A gente começa a desequilibrar e depois não procura deixamos ir, estamos naquele estado do pêndulo que ainda vai muito para um lado e depois vai muito para o outro. A ideia é que a gente se aproxime mais do estado em que está próximo e desequilibra pouco para não se sentir desconfortável. Ok? Deixo-vos aqui duas questões. Como é que podemos observar os ciclos dos 5 movimentos no nosso dia a dia e nas nossas relações emocionais? E um exercício que é ponham em prática. Comecem a olhar para as pessoas com outros olhos. E quando forem olhando e falando com as pessoas, com A, com o B, com o C, na família, no trabalho, nisto e naquilo, comecem a tentar identificar características relacionadas e ver se corresponde à pessoa. Epá, o gajo é irritadiço e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei quantos. Epá, costuma doer os ombros, os tendões. Olha, e tal, então, queres gostas de verdura, ou isto ou aquilo, vai dizer que, provavelmente vai dizer que não. Percebem? Tentar relacionar as coisas. Isto é um exercício, porque é um exercício que vocês vão fazer todos os dias a partir de, se quiserem começar a utilizar isto, a partir daqui na vossa vida. É analisar as pessoas, estar constantemente a analisar as pessoas, isto torna-se mecânico. Eu quando olho para as pessoas já não me percebo que estou a analisar, mas já recebo uma informação logo mais restrita ou mais mas recebo uma informação daquela pessoa. Ok? Eu depois pus aqui, acrescentei aqui, eu vou pôr isto num PDF à parte, se vocês quiserem, para imprimirem à parte, se quiserem. Tabelas
mais completas. Isto não se extingue aqui. As características são imensas. Mas se a gente ficar por estas, já dá para fazer um trabalho muito, muito bom. Das qualidades gerais e das correspondências naturais dos 5 movimentos, qualidades gerais de madeira, expansão, crescimento e falabilidade, primavera, vento, ponto cardial ao leste, cor o verde, sabor azedo, odor o rançoso, som da voz, isto é muito importante, o grito. Quando a pessoa está a falar para mim, eu percebo se aquela pessoa, por a forma como ela fala, se ela se atrapalha a falar, fala muito rápido, não tenho dúvidas nenhumas que aquela pessoa tem uma aceleração no coração. Se a pessoa fala muito baixinho, ou fala. Se a pessoa fala a gritar, ou grito, é uma pessoa que tem problemas de fígado. O riso. Há pessoas, nós temos aqui uma pessoa, eu não sei se ela está a ouvir ou se não, mas que tem por tendência, e há muita gente que faz isto, tem por tendência de reagir às situações sorrindo, mesmo às agressões. Isso é um desequilíbrio do coração. Pode ser o coração por excesso ou a tristeza por defeito, mas está lá, o desequilíbrio está lá, não é? Quem está a reagir é o coração. O canto, o choro, o gemido, é a atenção. O diagnóstico em medicina chinesa é atenção. É atenção ao geral e ao pormenor. Porque tudo na pessoa nos diz coisas. Ok? Correspondências no corpo humano. Já falámos ali em cima, mas temos mais completa. Fígado, vesícula biliar, tendões, olhos, a visão. Se a pessoa está a perder a visão, tem visão enovoada, tem não sei o que, não sei quantos, muito provavelmente tem fígado deficiente. O fígado é responsável por a visão. Abre-se nos olhos. A lágrima é a expressão do fígado. Chorar de raiva. Se a pessoa chega e chora, é desequilíbrio. A raiva, irritabilidade, frustração, irritabilidade e criatividade. O coração, o intestino delgado, o vaso sanguíneo e face, língua, a fala e o paladar. O coração, o sabor e a fala, a forma como fala. O suor, uma pessoa que transpira muito, ou seja, o coração está acelerado, não tem como. O baço, os músculos, a carne, boca, paladar, lábios, saliva. O baço é o responsável por, mais lá à frente posso perceber isso, o baço é responsável por a gestão dos líquidos. Preocupação, ruminação, compaixão, redação. E por aqui adiante. E depois pus aqui por curiosidade só. Isto é mesmo só por curiosidade, porque não tem interesse nenhum para vocês, mas por curiosidade. A correspondência na natureza, segundo os chineses, na natureza, números e interações. Tens aqui o movimento e aqui a função. A madeira. Atenção, isto tem interesse para quem quiser depois aprofundar a dietética. Por exemplo. Porque sim, por exemplo, a carne de aves é
atua no elemento madeira, a carne, por exemplo, tem relação. Mas para vocês não tem, não me parece que tenha. Agora pus aqui só por curiosidade. Já agora o feijão e as leguminosas sim penetram o canal do rim, o trigo penetra o canal da madeira, o arroz, o metal. Isto foi só mais por curiosidade que eu deixei ficar aqui. E depois tem aqui os ciclos de geração e de controle, uma tabela com ciclos de geração e de controle. Eu depois vou pôr aqui uma figura onde isto está. O ciclo mãe-filho, em que cada elemento gera elemento ao seguinte: a água gera a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água. O ciclo de controle, onde a madeira gera a terra gera a água gera o fogo, o metal gera a madeira e assim sucessivamente. E o ciclo de contra-controle, que foi uma coisa que a gente ainda não falou aqui, vai falar muito mais lá para a frente, que não é um ciclo natural, mas que é um fator, mas que é uma situação patológica. E que acontece quando um elemento está fraco, demasiado fraco, e pode ser dominado por outro. Se a madeira estiver podre, o rio pode dominar, ou a água pode dominar. São situações que não fazem parte do ciclo natural, mas que caracterizam uma situação patológica e que fazem parte do diagnóstico. Por exemplo, põe aqui a terra fraca e pode ser controlada pela madeira, por exemplo. Isto são os ciclos de contradominância, o que eles chamam de contradominância, contra-controle.